Doutor Vinícius Carvalho, formado em Direito e com especialização em Direito do Consumidor, ele que também é deputado federal, né? O senhor é daqueles que acredita que o povo brasileiro é mal acostumado, é bardoso, doutor? Tem muito direito para essa população, tem que diminuir os direitos para ver se o povo aprende a viver? Uma ótima tarde para o senhor. Uma ótima tarde, Rodrigo. É uma grande satisfação, mais uma vez, estarmos juntos com todos os amigos telespectadores desta programação. E essa pergunta é muito interessante, Rodrigo. Mas é simples de responder. As pessoas elas têm que entender que, juntamente com direitos, tem deveres. Mas tem gente que gosta mais de direitos do que observar os seus deveres, as suas obrigações, as suas responsabilidades, e querem cobrar bastante os seus direitos, porque é direito, mas não observam que tem dever a ser cumprido. Essa é a grande questão da nossa sociedade. Para poder exigir, a gente primeiro tem que entregar, né? Isso fazemos verdade. Bem, né? Todos nós, aliás, a população brasileira, ao contrário do que alguns pregam, né? É um povo do bem, povo bom, povo sacudido. Se não fosse, isso aqui tinha virado uma jossa. Semana passada o senhor estava lá na minha Presidente Prudente, né, e está aproveitando o recesso parlamentar justamente para trabalhar nas bases, para encontrar com as demandas dos nossos municípios, né, doutor Vinícius Carvalho, e ele propôs que nessa semana, no quadro Seu Direito, a gente falasse sobre inquilinato, né, as regras entre proprietários de imóveis e seus inquilinos, né, pois no papel dá para mudar ou não? Eu assinei um contrato, mas de repente pintou uma dificuldade. Eu posso entrar num acordo paralelo com aquele a quem eu devo aluguel ou não, doutor? O acordo paralelo não é essa expressão. A pessoa pode entrar em acordo, mas esse acordo tem que ser transformado em um aditivo contratual. Porque não pode ficar de boca, né? Nada, de forma alguma, entendeu? Ela pode fazer um acordo com o proprietário do imóvel, que são muito amigos, mas negócio é negócio, amizade à parte, né? Negócio mal resolvido é amizade desfeita. Então, vamos deixar tudo escrito? É meu amigo, eu concordo, então vamos transformar num aditivo contratual para que amanhã, caso eu me esqueça do que nós acordamos, está ali registrado e ninguém vai poder reclamar coisa. É melhor colocar um aditivo contratual, Rodrigo. Eu tenho um contrato aluguel de milão, mas a dificuldade me impossibilita de pagar 1.000. Entramos num acordo quinhentão por 6 meses. Nem que for num papel de boca. Escreva isso, os dois assinem, põe lá a data, tá ali, ó, sacramentado o acordo. E tem uma pergunta nesse tema, eu acho que a dona Maria do Céu, lá de Marília, a dirigir ao senhor, doutor. Eu quero perguntar para você se é certo a pessoa pagar o aluguel, pagar PTU e pagar ainda o condomínio? Não. Dona Maria, isso aí, a lei do inquilinato, né, a lei 8.245 de 91, lá dentro do capítulo 5, a partir do artigo 22 e 23, fala sobre os deveres e obrigações do locador e do locatário, do inquilino e também do proprietário. Então, no que diz respeito a esta questão de IPTU, a lei diz que é responsabilidade do proprietário do imóvel, do locatário do imóvel, né, como também o condomínio. Porém, essas despesas que fazem parte do imóvel propriamente dito, dentro de um acordo que é feito na formatação do contrato de aluguel, isso aí é colocado como responsabilidade do do locatário. Então, esse inquilino ele está assumindo a responsabilidade porque está em contrato.
mas a lei aqui direitinho, dentro do artigo 22, como eu falei, né, perdão, na seção 4 da lei 8.245, está aqui, deixa claro os deveres do locador e locatário. Então, do locatário, que é aquele que é o inquilino do imóvel, tem uma obrigação, não é de pagar ali o IPTU e o condomínio. Mas se estiver em acordo, entendeu? Essa obrigação passa a ser sim de quem está alugando o imóvel. Tem que ler o contrato. Eu não entendo muito desses negócios. Se você não sabe, recorra a um profissional para que ele faça uma análise. Porque depois que você botou o teu nome no papel, tá valendo. Tá valendo. E aí, meu amigo, o combinado sai caro, né? Quando a gente não percebe. Tem mais uma pergunta também. É verdade. Do seu Abraão Magote, lá de Marília. Doutor. Eu tô devendo no meu condomínio. Já faz 2 meses. A pessoa do condomínio pode me cobrar na justiça? Ixi, vai pro pau, né? Isso é muito sério, porque a pessoa deixar de pagar o condomínio, se ela é alguém que está locando o imóvel, ela tem uma responsabilidade, mas o proprietário do imóvel, ele responde na justiça, e isso, inclusive, pode fazer com que ele perca o imóvel dele se ele não pagar as taxas condominiais. Isso é muito sério. Então, pagar o condomínio, isso é uma obrigação, por força do contrato, do locatário, né? Aquela pessoa que está ali alugando o imóvel, essa pessoa que nós chamamos de inquilino. É obrigação dele por força de contrato. Mas a responsabilidade diante da justiça, diante do condomínio onde está o imóvel, é do proprietário do imóvel. Então, sempre, Rodrigo, que o proprietário ele coloca lá dentro dos valores dos aluguéis, muitas vezes ele embute o valor do condomínio para que seja feito o pagamento único de forma antecipada ao vencimento do condomínio, para poder evitar problemas futuros. Porque se o locatário ele sai do imóvel deixando o condomínio pendente, quem tem que arcar as despesas, porque senão sofrerá sérios danos na justiça, é o proprietário do imóvel. Então deve sim pagar o condomínio. E temos mais uma pergunta a ser feita a respeito desse tema, né? Que é bastante complexo, porque nós temos grande parte da população vivendo, né, na condição de inquilino, sim, e também a outra parte na condição de proprietário. Eu alugo e, sim, recebo, eu pago, cada um no seu, mas nós estamos, né, divididos nessas condições. E a dona Carmelita Alves tem uma dúvida e deve ser de muitas outras pessoas também, ela lá de Marília, doutor. Eu quero saber se as cotas extras dos condomínios é obrigada a pagar. Até quantas taxas extras tem que pagar um condomínio? Ixi. A pergunta é muito importante também, Rodrigo. Essa questão que nós vemos, os aluguéis, não somente os aluguéis residenciais, mas os comerciais. Os lojistas que têm lojas em shopping center, por exemplo, se não são proprietários, eles são inquilinos de um imóvel e também são regidos por essa questão da lei do inquilinato. Então, a lei do inquilinato, ela rege a relação entre o proprietário e o inquilino do imóvel. Quando diz respeito a essa questão de cotas, nós temos as cotas ordinárias. As cotas ordinárias é aquela que é da utilização do condomínio, tipo água, luz, esgoto. Ali é uma responsabilidade do próprio inquilino, essas taxas ordinárias. As taxas extraordinárias é que acompanha o imóvel
pela sua existência. Isso é de responsabilidade, as taxas extraordinárias, do próprio proprietário do imóvel, do locador do imóvel. Por exemplo, você tem lá no prédio que mora uma taxa para poder ser feita a reforma do prédio. Essa reforma do prédio é uma taxa extraordinária. Isso não é de responsabilidade, e sim do proprietário. Agora, pagar os servidores ali, dos funcionários da manutenção do prédio, isso é de responsabilidade do inquilino. É uma taxa ordinária que acompanha a manutenção diária do convívio comum deste imóvel. Isso é de responsabilidade do inquilino, que é o locador do imóvel. Então, essa é a diferença. Taxa extraordinária é do proprietário. Taxa ordinária, isso é do inquilino, conforme também o artigo 22 e 23 da lei do inquilinato, Rodrigo. Eu acho que ficou bastante claro. Não, nos restam dúvidas. São assuntos sempre pertinentes. E, para tanto, nós teremos sempre às terças, sempre às quintas-feiras, a participação do doutor Vinícius Carvalho, que é deputado federal, para nos esclarecer assim de forma didática. E nunca se esqueça, tá no papel, você concordou, mas depois eu não sabia. Né? A gente precisa ser bastante precavido em relações comerciais, temos direitos, mas precisamos saber deles com antecedência. Doutor, quinta-feira nós vamos continuar nesse tema, né? É importantíssimo, porque essas questões do aluguel que envolvem o inquilinato, isso é muito complexo e as pessoas não têm noção, muitas vezes, dos seus direitos e ficam à mercê, muitas vezes, daquele que faz o contrato. E quer ver uma coisa? Nós vamos deixar próxima, que é para quinta-feira. Se a pessoa tiver um problema na justiça em relação ao seu aluguel, ela deve recorrer a quem? A juizado especial civil, que é ligado à área consumerista, ou ela vai para a justiça comum, que é a área civil, para poder lidar com relação de contrato? Tem as pessoas, muitas vezes, não sabem disso. Tem vamos falar sobre isso na quinta-feira. Tem assunto, não se esgota. Né? E por isso nós vamos beber da sabedoria com o doutor Vinícius Carvalho. Muitíssimo obrigado, uma excelente semana para o senhor. Até quinta, querido. Um grande abraço, meu amigo, até quinta. Hoje eu estou em Osasco, daqui a pouco em Carapicuíba, mais tarde estaremos acima de Limeira, né? E fazendo esse trabalho que fazemos na base durante o recesso. Eu sou um deputado federal municipalista, eu estou junto dos municípios, porque eu sei, Rodrigo, que o Brasil acontece não em Brasília, acontece onde nós estamos, vivemos e moramos, que são os municípios. Que Deus abençoe todos vocês, Amém. Essa programação, o nosso Márcio, e não posso deixar de mandar um abraço para o nosso amigo Sebastião Santos, que também está fazendo um grande trabalho. Fique com Deus. Amém, brigadíssimo. E seu direito, próxima quinta-feira, continuando nesse tema. De repente você tem dúvidas, pode mandar por meio das nossas redes sociais, as nossas equipes estão por aí. Eu estou vendo o Caboclo da Record aqui, tem como gravar uma pergunta que eu quero que você apresente para o doutor Vinícius, né? Mas de prontidão, nosso microfone, ele está aí para ouvir a voz do povo, né? Você pode participar por meio das nossas redes sociais com a hashtag BG Interior, tanto no Facebook, Instagram, Twitter, no Raio que o Parta, se tiver, nós vamos estar lá.